Sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. E hoje, eu acho que você bem que gostaria, hein? Um envelhecimento saudável. Eu acho que todos nós procuramos e buscamos isso, envelhecer de forma saudável. Será que é possível? Será que ainda dá tempo? Pois é, hoje nós vamos conversar com ela, a doutora Roberta Cabral. Ela é médica de família e geriatra e vai nos ajudar nesse tema de hoje. Seja bem-vinda aqui ao HFC Cast, doutora. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa ajudar com informações úteis para que esse envelhecimento saudável chegue para todo mundo. Ai, é o que nós queremos, né, doutora? A gente tá aí todos os dias... Batalhando por isso. Batalhando para isso, né? Pra gente poder desfrutar, né? Desse envelhecimento saudável, né? Sim. Mas, doutora, é possível? Tem prazo para isso? Tem pessoas que vão olhar agora e falar assim, já passei dos 60, não dá mais tempo. Ou não, sempre há tempo para um envelhecimento saudável? Eu acho que sempre há. O importante é a gente começar esse movimento de buscar uma melhora da qualidade de vida no geral, de buscar um segmento de prevenção, né, de acompanhamento. Então, é sempre possível. Eu acho que qualquer idade que você opte por começar nesse caminho é a melhor saída. E, doutora, por onde começar, né? Às vezes a gente tem pessoas que estão nos ouvindo com 20 anos, com 30 anos, mas por onde, quando começar a pensar realmente no envelhecer de forma saudável, doutora? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em reavaliar hábitos, né? Observar dentro da nossa própria rotina como é que a gente está levando essa rotina e o que a gente pode ajustar dela, o que a gente comete de excesso sem perceber e de que a gente precisa reavaliar. Depois de fazer essa reavaliação, buscar um profissional da sua confiança, né? Que pode ser um geriatra, no caso do pessoal da melhor idade, que pode ser um médico de família, que pode ser um clínico geral, um ginecologista, alguém que te assessore, que você tenha confiança e confie até nas decisões e nos aconselhamentos que ele vai te oferecer. E tentar ir buscar um segmento de medicina preventiva, né? De prevenir as coisas em vez de a gente pensar em tratamento. Tá? E é possível essa prevenção? Sim. Isso significa o quê? Se eu for regularmente ao médico, como manda, né? Sim. O figurino aí, isso já é uma forma de prevenção para esse envelhecimento saudável? Sim, eu acho que é 70% do caminho, na verdade. Né? 30% vai do reflexo de quando você sai desse atendimento, o que você vai fazer com todas as informações que você recebeu. E aí, 70% é de fazer esse acompanhamento, essa periodicidade de estar ao médico, de refazer os exames periódicos de rotina. A gente tem aí uma série de protocolos, né? Tanto do Ministério da Saúde como das sociedades brasileiras tanto da cardiologia, da coloprocto, enfim, que colocam protocolos atualizados aí do que tem acontecido, das doenças de via epidemiológica que vem acontecendo com cada faixa etária, né? E aí dá pra gente ir fazendo esses rastreios, buscando o histórico familiar, que é sempre bastante importante, principalmente para várias doenças, até as oncológicas hoje em dia. Então, a gente pode ir conversando nisso na consulta e tendo essa porta aberta entre o médico e o paciente para que ele sempre possa vir, caso sempre alguma coisa aconteça, né? Então, é importante fazer... Eu mesma nunca tinha pensado em fazer esse rastreio. Sim. Esse rastreio, ele é importante para você já ir pensando nessa prevenção? Sim. Que pode vir a acontecer desenvolver algum tipo de doença que alguém na sua família, né, das suas gerações aí já teve? Sim. O rastreio para grande parte das doenças aí que vão nos acometer, principalmente dos 50 em diante, é super válido, né? Ver o histórico familiar e correlacionar tudo isso com o seu estilo de vida, com a sua qualidade de estar fazendo atividade física, de estar se alimentando de uma forma correta, de estar tendo um tempo de escape dentro da tua rotina de trabalho também. Então, tudo isso vai fazer uma melhora na sua qualidade lá na frente. E aí, ter, às vezes, essa porta aberta ao médico e um profissional que vai te relembrando isso de tempos em tempos, também te ajuda. Te ajuda nessa parte preventiva. E onde está a maior dificuldade, né, de inserir essa cultura da prevenção, do preventivo, tá? Já, né, falando de gerações, né? Sim. Quem tá lá com os seus 30, com os seus 50, ou quem já passou dos 60, 80, onde que tá difícil hoje inserir essa cultura de que é importante, né, esse preventivo para esse envelhecimento saudável? Eu acredito que na faixa etária dos mais longevos, que a gente fala, lá acima dos 80, é difícil, porque era uma geração que não tinha muito acesso à medicina no geral, né? Vem de uma outra época. Então, para eles é um pouco difícil entender essa prevenção, que eles têm que vir, enfim.
Mas Ir ao médico sem sentir nada, sem né? sentir nada. E ficar fazendo exames. Porque pra eles falam, nossa, mas pra que exame? Não tô sentindo nada, eu tô bem. Enfim, pra eles é um pouco difícil compreender isso. Mas eu vejo que é uma população que tem buscado também melhor esse segmento de saúde. E aí, a faixa etária ali entre 50 e 60 anos, eu vejo, assim, uma população que vem seguida de muitos hábitos ruins. E que, na verdade, toda vez que eles já chegam para tentar fazer uma prevenção, eles já têm que fazer um tratamento. Já estão sentindo alguma coisa. Já estão sentindo. E aí, eu acho que daí a gente perdeu um gap aí da parte preventiva em hábitos de vida, em diagnóstico precoce de algumas doenças, enfim. Então, eu acho que nessa população eu queria até fazer uma ressalva. Reavaliem um pouco as condições de vida, né? Nessa faixa etária, vejam e tentem rever e tentem buscar um profissional de saúde para vocês poderem fazer um segmento e tentar iniciar esse envelhecimento aí de uma forma mais sadia, né? Uma vez eu estava conversando com o doutor e ele disse exatamente isso. Ele falou assim, sabe qual a melhor e maior poupança que um ser humano pode ter? É de músculo. Porque é o músculo que vai te ajudar a ter firmeza, a questão do envelhecimento. E eu queria entrar nesse assunto também com a doutora, né? Sim. Quando a gente fala desse cuidado com o nosso corpo, com a nossa máquina. Sim. Fazendo atividade física, eu imagino, né? Quem já tem mais de 80 anos, às vezes nunca praticou. Então, você inserir de que a atividade física, ela é importante. Como é que é isso, doutora? Realmente é muito importante, né? É muito Essa importante. poupança é válida. É válida, é muito válida. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente tende a perder massa muscular mesmo. E aí, incentivar esse movimento, essa atividade física desde sempre, desde os mais novos, desde as crianças, e seguir esse hábito ao longo da vida toda é super válido. Porque você vai garantindo que você tem qualidade de se locomover, que é uma coisa importante. Quando a gente pensa lá na terceira idade, que é importante ter essa autonomia da locomoção, de garantir esse movimento, de garantir poder fazer e ter os seus hábitos da rotina preservados, né? Então, eu acho que é importante muito fazer atividade física. E sempre há no consultório, assim, essa orientação, né? De que tipo de atividade, né? A pessoa que já tem aí seus 70, 80 anos, inserir, já que nunca praticou. Tem essa orientação, Sim, doutora? A gente tenta orientar sempre que tipo de atividade vai caber naquele momento, na verdade. Porque a gente tem que reavaliar aí que esse corpo já tem os desgastes do envelhecimento, né? Então, um corpo de 70 anos. Então, até faço uma comparação com os pacientes, falo assim, olha, veja um carro, uma geladeira, uma casa, 70 anos vividos, você precisa fazer os reparos dela. Então, a gente vai ter que levar em conta se tem doenças osteomusculares, né? Doenças de articulação, de joelho, de coluna. E a gente vai orientando essas atividades conforme a necessidade de cada paciente. Mas hoje em dia, nas práticas mais comuns para idosos que já têm umas dificuldades de se movimentar, de dores, né? Que geralmente é uma queixa até comum no consultório, a gente indica hidroterapia, a gente vai indicar movimentos de alongamento, a gente vai indicar pilates, a gente vai indicar um fortalecimento em academia leve. E a gente até usa, às vezes, os equipamentos pneumáticos que a gente fala, que é os equipamentos que usam a força do próprio corpo. Então, você vai fazer lá as aberturas de perna, os movimentos do braço, usando a própria força que você tem. Então, conforme mais força, mais como se tivesse uma carga maior. Menos força, uma carga menor. Mas você não deixa de se movimentar, de abrir as articulações, de mexer com os tendões. E cada vez que a gente se movimenta mais, as dores também parece que vão embora. Porque você está melhorando o arco de movimento, você tira aquela pressão de estar sempre na mesma posição. Então, se movimentar, no geral, proporciona melhor qualidade, né? Além do equilíbrio, porque a gente sabe, né? Muitos casos que acontecem são quedas, né? Sim. Dos idosos. E aí, vários, né? Que acaba quebrando, fraturando o osso. E aí, a recuperação é muito lenta, muito difícil. Sim. Então, essa é a questão do equilíbrio. A atividade também vem ajudar. Sim, vem ajudar, com certeza. Ajuda porque, num geral, quando a gente faz os exercícios de impacto e de musculação, a gente vai melhorar a parte de reabsorção óssea, né? Então, a gente tenta melhorar um pouco aquele osso que já tem os 80 anos e está com dificuldades de manter a firmeza e a dureza que ele realmente tem que ter. E melhora a parte muscular. Porque o músculo faz toda a alavanca do movimento que a gente fala, né? A força do movimento vem da parte muscular. E os idosos fazem a sarcopenia, que a gente fala, que é a perda muscular. Tem vários idosos que chegam, levantam o bracinho pra mim e falam, doutora, tá vendo? Só tem pele.
E é uma queixa comum, e é normal, isso acontece mesmo. A gente tem uma deterioração da massa muscular conforme vai envelhecendo. E quando chega nesse ponto, ainda assim é indicado tentar um fortalecimento com um fisioterapeuta, algo nesse sentido, Sim, doutora? ainda é indicado. Hoje em dia tem terapias novas, né? Que a gente tem usado bastante a creatina para os idosos. Creatina? Isso, uma forma de melhora dessa capacidade muscular. E tem tido bastante resposta. Então, a gente pondera aí as doenças pré-existentes desse idoso e dá para fazer essa reposição com creatina, whey protein e alguns suplementos de vitamina mesmo, daqueles, como se fosse aquelas latinhas, né, de Nutri-Drink ou Sim, Insuri, sim. que tem uma carga proteica, às vezes, que ajuda a tentar diminuir essa perda e talvez melhorar um pouco a capacidade muscular no geral. Então, melhorar a parte de Ficar mais firme, ficar mais forte. Firme, mais forte e fazendo com que esse idoso consiga manter a autonomia, né? O que a gente pensa, na verdade, em consultório, quando a gente está trabalhando com esses idosos, é de que eles nunca percam a autonomia. Porque daí a gente entra num quadro emocional importante, né? Então, assim, é tentar fazer com que a gente possa ter esse envelhecimento saudável mantendo o máximo daquela rotina que ele mantinha antes, né? Porque quando eles vão perdendo as funções, vem vindo uma deterioração emocional também. Que daí é importante, que às vezes até alavanca outras doenças lá para a parte mais difícil de tratamento. Entra na questão mais psicológica. Psicológica, sim. Eu acho que, no geral, é difícil para o idoso entender essa perda de autonomia. Então, o que a geriatria, na verdade, todo mundo que está trabalhando com a medicina do estilo de vida, inclusive, é justamente manter a autonomia e a vitalidade desse paciente o máximo que a gente consiga, né? Manter esse idoso ativo, manter ele podendo fazer as rotinas diárias de casa, as questões de resolução do dia a dia, manter a circulação, enfim, se ele morar num sítio, que ele possa circular no sítio dele, que ele possa tratar dos animais que ele tem que tratar, que ele possa dirigir, que ele possa ir e vir, né? Nossa, e sem ter risco. Nossa, essa mensagem é extremamente importante, porque a gente olhando lá de fora, o que a gente faz quando tem um idoso? Não, deixa que eu faço. Não, não precisa. Não, deixa que eu vou. A gente vai evitando com que ele se esforce porque ele já é idoso. E ao contrário, a gente tem que dar essa autonomia, né? Sim. Porque a gente acaba, né, falando, não, pode deixar que eu faço, fica tranquilo, fica sentadinho aí. Eu resolvo. E aí a gente tá prejudicando sem saber, de repente, essa pessoa. Então isso é muito importante, de repente, para a família, né? Levar isso, incentivar com que esse idoso se sinta parte daquela família, né? Não, e sinta que ele ainda tem o papel dele lá importante, a parcela dele de contribuição dentro daquela rotina familiar, entendeu? Eu acho que isso é o máximo que a gente pode pensar também, nesse estado emocional que a gente não pensa. Às vezes a gente fica pensando tanto só na doença orgânica que a gente esquece de pensar nessa valorização emocional também. Então, eu acho que... É você se sentir útil, né, doutora? Então, assim, hoje em dia no consultório eu tenho muitos idosos com estados emocionais depressivos, que quando a gente vai fazer lá os scores para avaliação desse estado emocional, a gente percebe eles sempre com mais ansiedade ou com mais entristecimento no geral, porque a família realmente está achando que está ajudando e, na verdade, eles estão tirando cada vez mais função e esse idoso fica chateado porque ele não tem mais um papel importante, que ele não se vê mais relevante dentro daquele ambiente, né? Então, eu costumo estimular muito isso. Até queria dar um exemplo. Teve uma senhora que passou por uma internação agora aqui no Hospital da Cana, muito lúcida, né? De 94 anos. E ela relatou para mim no consultório que ela passou por esse episódio entre a vida e a morte, ela dizendo para mim. Dizendo que ela teve um quadro respiratório com um problema no coração muito grave e de que teve um momento lá no hospital que era assim, precisamos resolver e precisamos fazer uma intervenção, entubar ela e tudo mais. E ela, na lucidez dela, daquele momento, ela falou, não, eu não quero. Se for para eu partir agora, eu quero partir já. E não quero ser... E os filhos ficaram muito bravos, mas como ela era lúcida, o pessoal do hospital acatou a decisão dela e não interviram e fizeram só as medidas de conforto. Não sei porque não era a hora daquela senhora partir, enfim, dentro da espiritualidade que a gente também trabalha em consultório, mas não era a hora. Ela evoluiu melhor, teve alta. E hoje acompanha comigo no consultório, a gente está fazendo aí 8 meses já de acompanhamento. Que lindo. E ela se viu na alta, os filhos muito preocupados com essa sensação da perda que eles tiveram, né? Não, minha mãe quase morreu no hospital, então a gente precisa cobrir ela no máximo de proteção. Então, eles tiraram ela do domicílio, ela foi morar na casa de um dos filhos. E a gente não conseguia melhorar o estado geral dela porque ela estava morando nessa casa do filho. E não é porque ela não gosta do filho, porque ela não queria ficar perto da família, mas ela queria voltar na rotina que ela tinha antes da internação.
E aí, com muita conversa, muita argumentação com a família, nós conseguimos que ela fosse morar sozinha num apartamento menor dessa vez, dentro aqui da cidade, com mais acesso a alguns recursos, né? E com uma equipe de home care. Então, hoje, ela tá assim... Nos últimos 3, 4 meses, eu só vejo ela melhorando. Uma paciente que há 8 meses atrás estava ali desenganada no hospital, né? E ela tá muito melhor, mas ela tá mantendo sozinha. Hoje ela, acho que há 15 dias atrás, ela voltou no consultório dizendo assim pra mim: doutora, fui a primeira vez ao mercado sozinha. Olha que lindo. Carregando a minha sacolinha de feira, um carrinho de feira. Atravessei a rua do meu condomínio. A moça estava comigo, mas eu que carreguei a sacola, eu escolhi as minhas frutas, Olha isso. Eu paguei a conta do mercado e voltei para casa. Mas a satisfação que ela dizia isso, parecia como se a gente tivesse viajado à Europa e passado 40 dias de férias. Porque para ela era retornar até a autonomia, ter importância, cuidar da própria rotina, né? Então, eu acho que essa mensagem é importante. Avaliar o quanto a gente interfere muito de tentar proteger e, ao mesmo tempo, tirar esse idoso dessa rotina da vida que ele teve durante 80 anos, né? Nossa, então... que história linda, inspiradora, né? Para tantas famílias que, de repente, tem um idoso dentro de casa. Sim. E, às vezes, tirando essa autonomia, deixando ele de se sentir... não se sentir útil, né? Sim. Ali no papel dele, na rotina dele. Olha que exemplo maravilhoso. E eu imagino que para a doutora isso deve ser, assim, encantador, né? Sim, e ver a evolução desse paciente, ver as coisas acontecendo e ele melhorando. Tá vendo? Ela começou uma melhora do estilo de vida agora, com 90. E ela tá mantendo. Eu falei pra ela, vamos fazer atividade física? Vamos. Ela faz as caminhadas dela dentro do condomínio. Ah, faz caminhada também. Ela caminha 3 vezes por semana. Sai, dá a voltinha no horário cedo pra não ter o sol, né? Enfim, ela tá buscando isso. Então, por isso que dá pra buscar a qualquer momento. Você pode buscar com 90, com 40, com 30, enfim. A idade que tiver o start na tua cabeça de reavaliar as coisas, né? Que legal. E a doutora falou também nessa questão da espiritualidade. Isso também é tema discutido nas consultas, doutora? Sim, eu acho que a gente tem que preparar as famílias para tudo, na verdade, né? E conversar, que a gente tem uma finitude das coisas, né? E que daí, o que eu, particularmente como profissional, penso é que a gente tem que levar essa finitude com o máximo de suavidade possível, né? E essa foi uma das minhas escolhas de trabalhar com idoso lá atrás, né? E de ir especializando cada vez mais nisso, porque eu queria justamente proporcionar uma finitude justa. Sei lá se eu usaria essa palavra, mas justa, uma finitude com qualidade, né? Pensando que dá pra gente envelhecer e dá pra ter uma doença ou enfim, qualquer enfermidade e poder ficar com a família e poder manter a rotina e poder ter uma dignidade nesse final, entendeu? Que eu acho que é mais ou menos o que todos eles pensam, até por, às vezes, pensar em, não, eu queria partir logo, doutor, eu queria ter uma doença, já morrer em um dia, justamente para, às vezes, não passar por algumas situações, né? Então, eu acho que a gente garantir o máximo de direitos nessa partida também é importante. E isso parte em conversar com a família, em preparar a família sobre essa questão também, sobre essa partida, sobre esse fim, sobre esse encerramento. E de que eles entendam também que eles vão promovendo o máximo que eles conseguem de cuidado, mas que eles estão num processo de finitude, de fim, né? E garantir qualidade nesse fim também é bacana. Extremamente importante, extremamente importante. E são coisas que a doutora tá falando que às vezes a gente não para pensar, né? E pelo contrário, quando você conversa com as pessoas, boa parte delas diz assim, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo, né, de passar dos meus 60, de passar dos meus 70, se eu vou ficar dependente. E aí, quando a gente vê que há possível, né, fazer uma prevenção, que é possível, como essa senhora de mais de 90 anos, se sentir útil, voltar à rotina dela, fazer a caminhada, ir ao mercado, isso nos dá esperança, né? De que é possível, sim, né? Sim. Não precisa ter medo, né? Mas viver cada dia bem vivido, né? Bem vivido. Aproveitar, ter vínculo social, fazer tudo que dá para ser feito, né? Sair, comer com um amigo, tomar um café da tarde com as amigas, jogar alguma coisa que jogava antes, conversar. Manter essa cabeça ocupada ajuda bastante também. Sim. A cabeça em movimento, né? Você pensando ali. Aí você se vê assim, depois da aposentadoria, né? O que eu vou fazer, meu Deus? Agora eu tô aposentado. Você não precisa manter um outro trabalho até, mas você pode manter vínculos sociais. Isso também é uma coisa importante. Lembrar que precisa sair. Você não precisa ficar em reclusão em casa, porque agora você é um idoso aposentado. Você pode manter todo o vínculo social, você pode se manter ativo, né?
manter todos os contatos que você tinha antes. Isso. E tentar tirar proveito desse momento agora que não precisa ser tanta obrigação, tanto horário e tudo mais, como já foi antes, né? Isso aí. Então, acho que é melhorar o convívio no geral, né? Convívio. Olha, estamos falando com a doutora Roberta Cabral. Ela é médica da família e geriatra aqui no HFC Saúde, trazendo, assim, dicas valiosas aqui pra gente, pensamentos, né, condução que às vezes a gente não imagina, não pensa. Essa questão mesmo de tirar tudo do idoso é uma coisa que eu, às vezes... pensaria, né? Pensaria em fazer, né, de tirar tudo, deixa que eu faço, não precisa se importar, descansa. E muitas vezes ele não quer descansar, né? Ele quer realmente se sentir útil. E, doutora, quando a gente fala em alimentação nesse envelhecimento, hein? A alimentação, ela pesa bastante, ela é importante. É super importante. Eu acho que ela tá aí com um valor... E a gente esquece um pouco, né? Mas é um valor muito importante para envelhecer com qualidade, né? A doutora até estava falando, né, da alimentação de antes, né, de antigamente, Sim. né, que nem se adoecia tanto por conta de uma alimentação diferente. Sim. E da alimentação de hoje, né, muito industrial, que é o Muito. fast food, né, o mais rápido possível. Sim, muito multiprocessado, né? Você pode ver que as áreas do mercado cresceram muito. Se vocês perguntarem, assim, para o pessoal mais velho, dos 70 em diante, eles vão te explicar que o mercado, antigamente, tinha, sei lá, meia dúzia de corredores e de que metade desses corredores eram coisas de verduras, legumes e alguns míseros produtos, assim, 2 tipos de molho de tomate e tal. Hoje em dia, se você for no mercado, você consegue um corredor inteiro só de molho de tomate industrializado. Você consegue um corredor inteiro de enlatadinhos, né, de ervilha, milho, enfim, os afins. O que eu tento ainda conversar com os pacientes é que tentem o máximo possível retomar um pouco, pensar até na durabilidade dos alimentos. Essa é uma comparação que eu sempre faço. Tentem coisas que duram pouco, tá? Porque, no geral, elas têm menos agrotóxico, menos transgênicos, menos antibióticos, menos intervencionismo da indústria no geral. E aí você consegue uma alimentação com mais qualidade. Então, olhem para o lado do mercado que tem as frutas, verduras, legumes, vão para aquele lado e deixem um pouco o lado dos corredores dos processados, enlatados para lá. Hoje em dia tem vários estudos, né, que já mostram que a questão até da criança que ingere mais sódio dos conservantes alimentícios já tem aumento dos riscos, né, para desenvolver hipertensão e outras doenças, diabetes e tudo mais, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Que quanto mais a gente ingere desse lado do mercado, mais a gente se afasta de uma qualidade de vida melhor. Então, né? Buscar esses alimentos que duram pouco, né? Duram pouco. Que são perecíveis mesmo. Pensar nessa... E assim, hoje em dia, eu vejo até pela internet, recomendo a alguns pacientes, quando tem mais acesso à internet, mais acesso a essas coisas digitais, que hoje em dia tem muitos cursos online que o pessoal compra para ensinar você a cozinhar um dia só. Então, vamos lá, vamos fazer marmitinha? Então, hoje em dia tem jeito de você congelar um legume mesmo que você acabou de comprar do mercado, um jeito certo de fazer e congelar e guardar. Porque hoje em dia eu penso assim, tem vários idosos que eu atendo e outros pacientes também, na média dos 50 anos, que falam, por tempo não cozinham todos os dias. E aí optam, às vezes, por uma fast food ou uma comida dessas mais rápidas, que, no geral, é uma latinha, um molho já pronto, que já mistura ali na hora e faz as coisas mais rápidas. E eu oriento eles, falo assim, olha, dá para cozinhar uma vez por semana, por exemplo. E tem um jeito certo de congelar que você mantém nutrientes, mantém propriedades alimentares, né, dos alimentos e consegue guardar ali e fazer a comida uma vez por semana só. E não ter que estar cozinhando todos os dias. Tanto por falta de vontade, porque você está cozinhando para quanto por agilidade no teu dia a dia de fazer caber na rotina isso. Então, até brinco com os pacientes. Falei, cheguem, vão à feira, comprem tudo. Que não vai estragar. Comprem tudo e já preparem tudo. Façam todos os preparos para guardar aquilo no congelador ou na geladeira de uma forma prática para que você use ao longo daquela semana de uma forma mais eficiente. E eu acho que até para que esse idoso tenha uma alimentação correta e faça alimentação. Porque também a gente ouve muito falar de que quando ele tá sozinho, ele não tem vontade, né? Sim. Não tem vontade de comer, não tem vontade de cozinhar, porque tá sozinho. Então, isso facilita também, né? Sim. Dá mais vontade para ele. Vontade. E a alimentação pro idoso, ela é extremamente importante para manter tudo isso, né? Essa vitalidade aí depois dos 80, dos 70. Com certeza. Eu acho que a comidinha fresca, né? É sempre mais gostosa, inclusive, e um valor nutricional melhor e menos enfim,
Menos sódio, menos enlatado. sódio, sim, que possa oferecer aí um risco para você piorar alguma coisa que você já tenha de doença ou para desenvolver alguma doença também. E quando a gente fala de doenças, né? Nessa melhor idade, maior idade, enfim, quais são as principais que acabam acontecendo, que chegam lá, né, com esses pacientes no consultório da doutora, para a gente também poder trazer aqui? Um ranking disparado, assim, nós temos 3 principais doenças que nos levam às outras todas, que são as complicações dessas 3 principais, na verdade. Diabetes. Tá? Então, alteração do açúcar aí, do metabolismo do açúcar. A hipertensão, né? Que aí tem uma participação genética em alguns casos, mas, no geral, também vem a questão dos hábitos, de sedentarismo, de má alimentação, de ingesta excessiva de sódio, né, durante muito tempo, né? E a doença arteriosclerótica, que a gente fala, que é a dislipidemia, que é a doença dos colesteróis, do metabolismo da gordura, no geral. As placas que a gente forma aí no organismo, né, que, no geral, todo mundo já vai formar uma plaquinha de gordura aí nos nossos canos. E nem precisa estar na terceira idade, não tá, precisa. gente? Então. Hoje em dia, a gente até sabe que elas começam lá com 30 anos, Sim. né? Então, por isso que falo que a medicina preventiva é começar lá atrás para poder ter os frutos colhidos nesse período. Mas, enfim, a doença aterosclerótica começa sem a gente nem perceber, né? Geralmente, os 10, 12 primeiros anos dela é silencioso, você não vai ter sintoma nenhum, né? Mas é reflexo de uma alimentação ruim, de um sedentarismo, de uma condução errada desse segmento preventivo, né? Então, essas 3 doenças, em geral, são as que mais buscam o atendimento dos pacientes. No geral, hoje a gente já tem aí uma parcela grande da população acometida por essas doenças, que já tem essas doenças. E eu tento, dentro da possibilidade, melhorar o máximo que eu consigo dos hábitos, das orientações, para que essas doenças fiquem cada vez minimamente aparentes dentro da rotina do dia a dia. E aí, você percebe que, em alguns pacientes... graças a Deus, depois de muito incentivo com melhora de hábitos, a gente consegue começar a desmedicalizar. Que daí é outra coisa muito importante, porque, no geral, na faixa etária aí acima dos 70 anos, eles chegam com receitas, assim, quilométricas no consultório. Gigantes. É um remédio para isso, é um remédio para aquilo, é um remédio para outra coisa, é um outro remédio, é um outro remédio. E ele se vê, assim, tomando pelo menos uns 10 remédios por dia. Uma coisa importante nessa faixa etária é até diminuir essa polifarmácia também. Então, controlando o hábito de vida, você começa a diminuir essa farmacinha que o idoso tem e que todo mundo já tem o hábito de pensar, não, é idoso, tem uma farmacinha em casa. Sim. Então, assim, controlar essas 3 doenças com melhora do hábito de vida na alimentação, na atividade física, começa a diminuir essa farmácia em casa, né? Começa a reduzir a quantidade de medicação que esse idoso está tomando. Porque automaticamente a gente vai vendo que a pressão fica mais controlada, que o distúrbio do açúcar fica mais controlado, que a parte dos colesteróis a gente consegue equilibrar. E vão ficando medicações que só realmente precisam estar ali, que não tem como a gente ficar sem. Mas, no geral, a gente consegue reduzir bastante isso. Que bom, né? Eu também não tinha pensado nisso, doutora. Sim. Que há a possibilidade mesmo, né? O idoso já reduzir medicamentos que às vezes eles tomam há Toma 20, anos. 30 anos tomando uma medicação. O organismo já está ali acostumado, mas com a alimentação, atividade, né? Todas essas práticas positivas, pode haver essa redução. E aí, mais qualidade de vida ainda, Mais né? qualidade de vida. Agora, doutora, a gente também sabe que quando a gente fala em idoso, muitos são... teimoso, né? Tem várias pessoas que falam, mas idoso é teimoso. E, na verdade, não é questão da teimosia. Às vezes é a cultura, né? O jeito. Como é que é essa conversa com o idoso, né? O jeito de convencê-lo que, olha quantas coisas positivas vai trazer se ele melhorar ou mudar, de repente, ali o estilo de vida. Eu acho que em qualquer idade a gente tem que trabalhar muito esse vínculo médico-paciente, né? Para que o paciente entenda o que você está tentando transmitir de informação e aceite as coisas que você está orientando da melhor forma possível. Para isso, a gente tem que levar em conta muitas coisas, né? Como é que é a cultura daquela família, qual é o nível cultural que ele tem, qual é o acesso às coisas que ele vai ter também. E aí, a gente tentar ir fazendo um trabalho de migalhinha de pão, né? Você vai ali plantando uma sementinha, jogando uma migalha, e ele vai aderindo, e você vai pondo mais uma. Não adianta, às vezes, sair de um transformação consultório, radical. Com uma lista de coisas que você vai ter que mudar daqui para um mês, e de medicações novas, e de hábitos novos. Então, eu acho que é uma semente que a gente vai plantando. Cada atendimento é uma semente plantada, é uma regadinha que a gente dá ali naquela relação,
para que ele vá fazendo esse vínculo e vá acreditando no que você estava dizendo e podendo ver a transformação por si só, né? Então, eu acho que é uma coisa que que a gente tem que ir trabalhando com calma, conversando bastante. Aos pouquinhos, a gente percebe são as coisas mais importantes que a gente tem que mudar. Depois, enfim, conseguimos essa mudança, passamos para um próximo nível, subimos mais um degrau, e aí mudamos outra coisa. E assim a gente vai fortalecendo, e aos poucos ele também vai vendo que mudar e que melhorar e que ajustar as coisas que estavam erradas, vai aos poucos. Eu acho que às vezes a teimosia do idoso é porque vem uma imposição muito grande de mudanças que ele fez durante 70 anos, né? Daquele jeito. Então, não dá para você falar em 1 hora que ele vai ter que mudar tudo aquilo e que daí ele vai sair dali do teu consultório e vai ter que parar de comer o que ele sempre comeu, que já comia quando ele era criança e que não vai mais fazer tal coisa. Então, eu achei assim, por isso que é um trabalho que você vai plantando e vai colhendo os frutos, né? Então, tem que ser uma coisa... Sementinha por sementinha. Tem que ser uma coisa com muita calma, com muita tranquilidade e no fortalecimento dessa relação. Então, assim, a teimosia, eu acho que, no geral, eu vejo alguns idosos meus que, quando é mais teimoso, a gente tenta recuar um pouco. Fala, então, bem, vamos fazer um acordo. O senhor faz esta parte para mim e a gente tenta esquecer um pouquinho essa outra parte. E a gente vai fazendo acordos mesmo, né? E é um vínculo mesmo, né? Entre a gente vai médico e conversando. paciente. Tanto eles me agregam em consulta, até para essa relação eles contribuem, e eu também contribuo, e a gente tenta fazer essa troca. De vendo o que é possível ali, naquele momento, melhorar, né? E ajustar para a próxima vez. E que daí, na próxima vez, a gente conversa de um outro tópico e tenta ajustar mais uma outra coisa. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E as principais queixas, né, que os idosos trazem? Que às vezes é a família quem leva, né, mas que a doutora tem esse diálogo com os idosos. Quais são as principais queixas que a doutora ouve mesmo dos idosos, assim, quando eles podem? Às vezes o filho sai da sala, é o momento que ele conversa ali com a doutora. Quais são essas queixas, né, que ele sente nessa terceira idade? Olha, eu acho que essa questão do tirar a autonomia é importante. É uma coisa que eles falam muito, né? De achar que eles são crianças, entendeu? O comentário, o filho sai, ai, mas tá vendo? Fica falando como se eu não soubesse das coisas. Eu faço sempre assim, eu tomo remédio, doutora, eu tô tomando. Não tomo do jeito que ele quer naquela hora, mas eu tomo. Então, fica essa questão de que o filho passa a fazer uma função meio de pai, né? De fiscal ali daquele... E eles ficam incomodados com isso, né? Principalmente quando eles têm lucidez, né? Quando eles não têm nenhum quadro de demência, nem de Alzheimer envolvido. Eles ficam incomodados com essa superproteção, com esse excesso de zelo, né? Que eu entendo que a família fica preocupada, eu também ficaria, né? E fico preocupada com os meus pais. Mas eu acho que a gente também... também é outra coisa da relação. A gente solta a rédea e puxa um pouquinho, Sim. sabe? A gente tem que saber a hora de soltar e a hora de puxar. Até para garantir que a adesão e que o tratamento e que, enfim, a vida deles também continue seguindo o mesmo curso, né? Então, eles reclamam bastante disso. E outra queixa disparada que não tem a ver nada com a família é dor. É muita dor, né? É dor no quadril, é dor de cabeça, é dor na coluna, é dor nos braços, é dor no joelho, enfim, dores no geral. Que daí, hoje em dia, a gente tem um monte de prática de medicina integrativa para ajudar, né? Então, a gente tem medicamentos aí, vários medicamentos novos aparecendo, magnésio, coenzima Q10, coisas alternativas que dá para você associar, às vezes, junto com o início dessa atividade. Porque, pensando lá no que a gente falou do movimento, se a gente se movimenta mais, a dor diminui. Porque daí você faz melhora da massa muscular, você faz melhora dos tendões, enfim. Então, e trabalhando com eles, que dá para passar dor, que não precisa ficar anos com dor. Precisa morrer com dor no braço. Há a possibilidade de melhorar isso também. Dá para melhorar. E aí, explico também que algumas dores são dores do envelhecimento, que dá pra gente amenizar, mas que elas vão continuar lá. Eu acho que o importante do vínculo médico-paciente também é sempre dizer a verdade, né? Dizer quando é o limite ali do que você vai poder tratar, do que você vai poder oferecer de melhor e o que você não vai poder. Então, assim, os quadros de artrose, que é as degenerações mesmo, a gente explica para o paciente falando assim, olha, essa doença o senhor adquiriu de envelhecimento. Então, essas a gente vai aliviar a dor, mas ela vai continuar aí com o senhor. Então, o dia que se forçou talvez demais... faltou um preventivo lá atrás. Faltou. Então, assim, o senhor cortou cana, às vezes, 30, 40 anos. Não dá para falar que teu braço e tua perna e tua coluna vai ficar 100%. Você fez 40 anos dessa atividade, 40 anos desse desgaste. Não dá para querer que tudo esteja igual. Então, o senhor vai conviver com algumas coisas, mas dá para conviver de uma forma mais branda, mais saudável, melhor, com menos intervenção na rotina do dia a dia. Eu acho que essas duas queixas são dessa intervenção familiar e da dor. Eu acho que... São as principais. E, a doutora até falou, né, na questão da demência.
com a família, como é que é lidar, né? Demência, Alzheimer, quando o idoso já, né, já não responde por ele. Como é que é esse vínculo também, né? Não só com o idoso, mas com a família, que aí exige bastante da família, né? Sim. Essa família tem que estar preparada para esse momento. Se isso acontecer por algum motivo, tem que estar preparada para entender. Porque eu até penso que dentro desse idoso, quando ele vai perdendo essa autonomia, também gera uma insatisfação. Até dentro dos processos demenciais, eles passam a não entender porque eles não conseguem mais no começo, sabe? Então, é difícil para eles. Então, isso causa um entristecimento, eles ficam mais deprimidos. Às vezes, geram com irritabilidade, né? Cursam com irritabilidade. Ficam muito bravos, agressivos, né? E o que é importante dessa família é se preparar para entender que vai ficar cada vez um pouquinho mais difícil o trabalho diário com esse idoso, né? Mas que, no geral, a gente não tem que parar de estimular. Então, não adianta falar, não, ele tem Alzheimer, deixa ele ali num cantinho sentado na cadeira. Não, tem Alzheimer, nós vamos tentar pôr ele para caminhar? Vamos tentar manter alguma função que ele ainda fazia? Então, a primeira coisa que eu falo, tomem cuidado, mas também não tirem tudo que ele pode fazer, né? Então, você está percebendo que ainda dá para dar banho, que ainda consegue tomar banho sozinho? Deixa a porta entreaberta, mas deixa eu tomar o banho sozinho. Tá conseguindo manter lá a cozinhar e fazer... Deixe cozinhar, deixe lavar roupa, deixe andar no quintal. Ai, doutora, já não sai mais sozinho. Eu falei, deixa fingir que saia, observe só o caminho, como é que faz. E fique seguindo mais ou menos ali, né? Acompanhando um pouquinho com mais autonomia. Precisa dessa atenção, né? Porque daí a gente causa, às vezes, um avançar dessa doença mais rápido, quando você vai retirando só coisas desse idoso, né? Eu tenho uma senhora que tem Alzheimer já há uns 8 anos e ela tá super compensada, assim. A memória recente dela é ruim, tanto é que ela entra no consultório, ela conversa comigo, fala tudo. Se a gente se encontrar de novo no corredor, ela olha para mim e fala, eu já passei em consulta hoje, doutor? Eu falo, passou, tá tudo bem, a gente já pediu os exames, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas ela mantém toda a autonomia dela em casa. Olha. Ela faz comida, ela lava roupa. Aí o marido fala lá, ó, esqueceu onde botou tal coisa. Eu falei, tudo bem, tá tudo bem, mas ela tá fazendo comida, ela tá lavando roupa. E assim ela já tá seguindo há 8 anos. Olha aí. Com essa autonomia ainda preservada, dos hábitos dela. Toma banho sozinha, se veste sozinha. E talvez não teve piora justamente porque ela continua nessa autonomia, né? Foi mantendo o estímulo. Você sabe que eu lembrei agora, doutora, de um comercial que eu vi, selecionaram um grupo de pessoas, né, de idosos com Alzheimer, e contrataram uma chefe de cozinha e buscaram com a família, não sei se a doutora já viu esse comercial, buscaram com a família qual era a receita, o prato que esse idoso mais gostava. E aí essa chefe reproduziu essa receita e entregou, né, levou para cada um desses idosos poderem provar. Degustar. Uhum. E a memória afetiva, na hora... Abre um sorriso, né? Escorre uma lágrima. Alguns chegaram a falar. Um falou assim, saudade do meu marido. Outro só a lágrima, outro sorriso. Então, a memória afetiva tá ali, né? Tá. Então, eu achei tão genial essa ideia de poder trazer isso. Porque eu falo que, às vezes, é claro, é cansativo, talvez, para a família. Mas incentivar, buscar meios para... fazer a atividade mesmo, né? Com esse idoso é extremamente importante, né? É muito importante. Eu acho que... E tem que preparar essa família, né? Porque eles vão encarar aí... A paciência, né? Sim, e às vezes é difícil para os filhos e pro companheiro, às vezes ele tá cuidando de uma esposa ou de um esposo que tá desenvolvendo aí a doença, entender que às vezes não é mais igualzinho era antes, sabe? Então, gera uma questão emocional dentro desses familiares também. Então, é importante trabalhar isso com a família. É importante trabalhar que tem essa deteriorização da memória, mas a gente precisa ajudar o máximo que a gente consegue. E para ajudar, a gente também precisa pensar nesse cuidador. Porque quem cuida de uma pessoa que tem tanto, né, tem os problemas de saúde, tem as dificuldades de locomoção e tem os problemas de memória, ela precisa de um escape em alguns momentos. Precisa de um acompanhamento, né? Precisa, porque senão ela vai ficando com excesso de carga, de estar ali todo dia naquele tratamento, naquele envolvimento. E acaba desgastando tudo, né? Desgastando a parte emocional dela, de ver a deteriorização do pai ou da mãe, né? De
chegar à exaustão mesmo, né? O limite físico. E gera doença, cansado, né? E gera doença, gera várias coisas. Várias coisas. Doutora, estamos chegando ao final já do nosso bate-papo. Nem vi passar a hora. Que delícia de bate-papo. Que todos os idosos encontrem uma doutora como a doutora Roberta Cabral, que a gente vê no olhar, na fala dela, o quanto ela ama fazer o que ela faz. Que muitos idosos têm a oportunidade de ter esse envelhecimento saudável acompanhada aí pela doutora. Eu queria que a doutora deixasse uma mensagem pra gente finalizar o nosso HFC Cast para os idosos, não só para os idosos, mas para todos nós, começarmos a pensar também nesse envelhecimento saudável. A mensagem que eu deixo é: reavaliem estilo de vida, né? Eu sei que na rotina do dia a dia, às vezes, a gente vai deixando passar uma série de reflexões, mas façam essa reflexão, observem qualidade de sono, atividade física, alimentação, e busquem um profissional da sua confiança para fazer o seu segmento de saúde preventiva, para retomar com ele esses hábitos que você precisa mudar, para que ele seja aí um mecanismo até de você se cobrar interiormente das coisas que precisam ser avaliadas. E contar teu histórico familiar, se você tem alguma doença que você precisa ficar mais atenta, né? Tentem promover essa saúde o máximo que conseguirem, porque eu acho que é só benefício. Tá? Então, eu acho que a mensagem é essa. Busquem atenção preventiva. E rumo aos 100 anos, 110, anos, com certeza. E por aí vai. Sim. Obrigada, doutora Roberta. Obrigada, eu. Já fica o convite para voltar quando quiser, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Bora aí, pensar nos 100 anos, para mais de 100 anos. Mas, claro, envelhecer de forma saudável. Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios do HFC Cast, tanto no canal do YouTube, tá, gente? HFC Saúde, lá tem todos os vídeos, várias entrevistas com vários profissionais da área médica aí, trazendo muitas informações importantes para o seu envelhecimento saudável também. Então, e também no Spotify, tá? Acompanha lá no Spotify que você consegue ver todos os episódios por lá. De repente tá ali dirigindo, já vai ouvindo no Spotify as informações do HFC Cast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!